Você já se perguntou como seria receber dinheiro de aluguel todos os meses? E o melhor, sem se preocupar com os imóveis alugados? Ah, Lincoln, mas para eu poder receber o dinheiro de um aluguel, eu teria que ter muito dinheiro para investir no começo. E se eu te disser que não, que é possível sim receber aluguel com menos de R$ 150? Isso mesmo, você não ouviu errado, menos de R$ 150. E o que é mais legal é que se você começar agora, pode ser que você já receba nesse mês ainda o seu primeiro aluguel. Ou, dependendo do dia que você está me assistindo, você receber o seu primeiro aluguel no próximo mês. Mas antes que eu possa transferir esse pedacinho de conhecimento para você, me ajude com que esse vídeo chegue para mais pessoas. Como você pode fazer isso? É bem simples e rápido. Basta você clicar no botão gostei e comentar aqui embaixo, #partiu-receber-aluguéis. Assim você me ajuda e ajuda outras pessoas com um mínimo de esforço. Eu sou Lincoln Gomes e você está no canal Um Investidor. Sejam muito bem-vindos. O que de fato é Fundo de Investimento Imobiliário? Os famosos FIIs. Gravem bem essa sigla, pois vai aparecer em grande parte do vídeo. FIIs, Fundo de Investimento Imobiliário. FII é basicamente a união do dinheiro de um grupo de pessoas para financiar empreendimentos imobiliários. Os empreendimentos variam, podem ser casas, galpões logísticos, prédios comerciais ou até mesmo participação em outros fundos. Cada fundo tem um gestor que trabalha constantemente para valorizar cada vez mais ao longo do tempo o valor patrimonial do fundo. Em troca, ele recebe uma taxa de administração. Vamos e convenhamos, ninguém trabalha de graça, né? FIIs são investimentos de renda variável e que possuem oscilação de preço. Se comparado com as ações, as FIIs elas têm uma oscilação bem menor e mais previsível, mas elas existem, fique atento. Imaginem um fundo cujo patrimônio é de R$ 1 milhão e com 10 mil acionistas. Cada cota desse fundo, ou seja, cada pedacinho para cada acionista, representa R$ 100. Se você fizer uma multiplicação de 100 por 10 mil, você vai encontrar a razão que é de R$ 1 milhão. O total do fundo. Nesse exemplo hipotético, o gestor cobra 10% de taxa de administração e decidiu alocar todo o patrimônio em um shopping, cujo retorno médio mensal pago pelas lojas, os aluguéis que para as lojas estarem lá, é de R$ 20 mil. Então imaginem que nesse shopping existem várias lojas e a média mensal de rendimento do aluguel dessas lojas é de R$ 20 mil. Se você levar em consideração a taxa de 10% cobrada pelo administrador, então se você tirar de R$ 20 mil 10%, sobram R$ 18 mil. Desses 18 mil, por característica do gestor, é rateado por todos os acionistas. Então imagine que esses R$ 18 mil vão ser divididos por cada valor de cota e distribuído para todos os investidores de acordo com o número de cotas que eles possuem. Nesse exemplo, cada acionista receberia R$ 1,80 para cada cota de R$ 100 de posse. Agora, além do aluguel, também existe a valorização da cota. Ou seja, aquele pedacinho que você comprou, imagina a sua casa. Quando você compra a sua casa, constrói a sua casa, ao longo do tempo, a sua casa tende a valorizar, porque a região ela valoriza, os mercados eles aparecem, escolas, creches, ponto de ônibus, asfalto. Então, quando a região valoriza, o imóvel também valoriza. Então, imagine que ao longo do tempo o shopping também se valorizou. No final de um ano houve uma valorização de 10%, ou seja, o shopping que no começo, quando você investiu, valia R$ 1 milhão, depois de 12 meses ele já não vale R$ 1 milhão, ele já vale R$ 1 milhão e 100 mil pela valorização da região. Então isso significa que aquela sua cota que no começo era R$ 100, no final do ano ela já vale R$ 110. R$ 100 equivalente a um patrimônio de R$ 1 milhão, R$ 110 equivalente a um patrimônio de R$ 1 milhão e 100 mil. Agora, se somarmos o quanto a gente recebeu de aluguel durante os 12 meses, a gente chegaria num total de R$ 21,60. Isso só de aluguel.
Então, se somar R$ 21,60 mais R$ 110, que foi a valorização do shopping, nós teríamos no final de 12 meses R$ 131,60. Ou seja, uma valorização de mais de 31% do seu capital inicial sem imposto. Mas aqui tem um detalhe importantíssimo. Você é isento de imposto de renda referente aos aluguéis recebidos, os dividendos. Porém, quando você vende a cota de fundo imobiliário, você paga 20% em cima do lucro. Ou seja, no nosso caso, se você teve uma valorização de R$10, ou seja, de 100 passou a ser 110, no final de 12 meses você vendeu a R$110, você paga uma taxa de 20% em cima dos R$10, que é o lucro que você teve na venda. No nosso exemplo, R$2 no caso, né? Então você pegaria na sua mão R$118, mais o valor dos aluguéis, pois os aluguéis não incidem em imposto de renda, você é isento de imposto de renda dos aluguéis, os dividendos. Dividendos nada mais é do que os aluguéis que você recebe de determinado fundo ou determinada empresa. Se descontássemos o imposto do nosso investimento, chegaríamos em um valor de R$ 129,60. Isso significa ainda uma grande valorização. No final das contas, são mais de 29% do seu investimento inicial. Isso para um ano. Isso é bastante coisa. Tá, mas nem só de teoria vive o homem. Então, na prática, o que você precisa para poder comprar a sua primeira cota de fundo imobiliário? Primeiro de tudo, você precisa ter um cadastro em uma corretora. Existem várias corretoras por aí, assim como a Easy Invest, a Toro, a Rico e a Clear, que é por onde eu faço os meus investimentos e aportes mensais. Cada corretora tem os seus prós e os seus contras. Eu basicamente escolhi a Clear porque na época ela isentava taxa zero de corretagem para compra e venda de ações. E na época isso significava muito para mim, era bem relevante. Hoje eu já sei que existem outras corretoras atuando dessa mesma forma. Então, se você quiser que eu fale um vídeo mais explicadinho de cada uma das corretoras, quais são os prós e os contras, coloca aqui nos comentários que você tem interesse, que isso vai fomentar a minha vontade para produzir esse tipo de conteúdo. Bem, depois que você tiver o cadastro pronto na corretora, basta que você faça um TED do seu banco para a conta da corretora. A partir do momento que cair na conta da corretora, ou seja, o dinheiro estiver disponível na plataforma da corretora, basta que você insira o código do ativo, a quantidade que você deseja comprar, o valor que você deseja pagar. Você pode escolher pagar, você pode pagar menos ou pode pagar mais. Só que, para que seja executado a sua ordem de compra, precisa existir uma ordem de venda, ou seja, alguém precisa estar vendendo no valor que você quer comprar. Então, se existir uma cota a R$100 e você colocar o valor a R$95, ela não vai executar. Agora, se estiver uma cota à venda por R$100 e você lançar uma ordem de R$120, essa cota de R$100 será comprada. E é aí que entra um dos pontos da oscilação de preço, que quanto maior a oferta, maior se torna a probabilidade do preço cair. E quanto menor é a oferta, maior é a probabilidade do preço aumentar. Ou seja, quando as pessoas estão querendo vender muito rapidamente, o preço tende a cair. Quando as pessoas querem comprar rapidamente, o preço tende a aumentar. E depois que a sua ordem executar, você já pode se considerar um investidor e aguardar os seus lindos e maravilhosos dividendos entrarem na conta da sua corretora, que nada mais é o lucro distribuído pelas FIIs pelo número de cotas que você adquiriu. Isso ocorre mensalmente dependendo do ativo que você escolheu. Agora um bônus para você que chegou até aqui. Mas antes, eu quero te perguntar, você já se inscreveu? Se você ainda não se inscreveu, eu tenho uma coisa para te falar. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Dito isso, existe um site chamado Funds Explorer. Nesse site existem milhares de informações de milhares de fundos disponíveis no mercado. Lá você pode ver a cotação atual, histórico de pagamento de dividendos,
qual que é a vacância, ou seja, informações mastigadas para você decidir melhor em qual FII comprar ao longo do tempo. Lá também existe uma aba que você pode ver a carteira de algumas pessoas também, como elas investem o dinheiro e como que elas separaram para investir o capital delas em determinadas cotas de fundo imobiliário. Antes de finalizar, eu quero deixar um exemplo para vocês de um fundo comparado com a valorização da poupança em 12 meses. Nesse exemplo, eu vou citar o fundo HCTR11, que é um dos ativos que eu possuo na minha carteira. Esses dados foram extraídos do Funds Explorer e podem ser consultados a qualquer momento. Vejam que representou uma valorização de mais de 830% em relação à poupança nos últimos 12 meses. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra. No mundo dos investimentos, é comum a frase valorização do passado não é garantia de retorno futuro, mas podemos aprender com o passado, tomar decisões mais inteligentes no presente para que possamos mudar o nosso futuro. O segredo para se ter uma evolução patrimonial constante é você diversificar o seu patrimônio, para que você possa se aproveitar das altas e se proteger das baixas. Mas e aí? Me diga aqui nos comentários, você ainda quer deixar o seu dinheiro parado na poupança perdendo para a inflação? Se você, assim como eu, decidiu mudar essa realidade, junte-se ao time. Eu sou o Lincoln Gomes e te vejo no próximo vídeo. Um abraço.